está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador. Invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos, padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente, sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Boa noite, sejam todos bem-vindos, especialmente os que nos visitam. Alguns já estiveram aqui, mas estão retornando, e o motivo pelo qual vem é o fato de nós lembrarmos no culto de hoje o falecimento da dona Lucinda Brown. Depois, no momento de oração, queremos incluir os seus familiares, orar por eles e lembrá-la também como membro desta congregação. Que Deus abençoe ricamente a todos nós. Hoje é o domingo, não, hoje é sábado, né? Mas amanhã é o domingo da Santíssima Trindade. No último domingo foi o domingo de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E hoje então lembramos, a igreja cristã lembra o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E as cores para este momento não são as vermelhas. Nós mantivemos as cores vermelhas, a cor seria a branca, lembrando a glória de Deus. Mas amanhã nós vamos ter um culto de confirmação, então já deixamos tudo preparado para o dia de amanhã, que será um culto festivo, onde serão recepcionados 5 jovens que vão professar a sua fé cristã. Nós vamos, assim como já ouvimos nessa canção inicial, falar bastante, lembrar bastante sobre a Santíssima Trindade. Através dos hinos, através das leituras bíblicas, elas nos lembram, nos remetem ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive essa figura que aqui temos é uma figura que temos o Deus Pai com a sua mão protetora e criadora, mantenedora, né? O Deus Filho, que é o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida em sacrifício na cruz, mas ressuscitou. E o Deus Espírito Santo, que é lembrado por uma pomba no momento do batismo de Jesus, desce sobre os discípulos, sobre Jesus, numa forma de pomba. E também tem aqui as línguas de fogo, né, que no domingo de Pentecostes, então sobre os discípulos, os apóstolos, desceram línguas de fogo, era o Deus Espírito Santo se manifestando. O Deus Pai é Deus, o Deus Filho é Deus,
O Deus Espírito Santo é Deus. Portanto, são apenas um só Deus. Racionalmente é complicado de explicar e entender, mas pela fé compreendemos que este Deus assim se revela nas Escrituras Sagradas, e tudo para nos amar, estar conosco, nos dar a salvação e também o perdão dos pecados. Nós vamos cantar a primeira canção, que é o hino 58. Está nos hinários aí, mas também nós teremos a projeção desses hinos, podemos acompanhá-los. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és, meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Ficamos em pé, quem puder, quem quiser, em reverência, fazemos a invocação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus que assim se revela nas Escrituras Sagradas. Em nome desse Deus também fomos batizados e depois vamos professar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Fazemos então oração de invocação. Em nome do Pai, que nos criou e nos mantém. Em nome do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida em sacrifício na cruz para perdoar os pecados e dar a salvação eterna. Em nome do Espírito Santo, que por meio do batismo, da palavra, da Escritura Sagrada e também através da Santa Ceia nos dá a verdadeira fé e mantém esta fé em Deus. Nos dá também uma vida santificada. Em teu nome estamos aqui reunidos como teu povo para ouvir a tua palavra, receber o teu perdão, receber o fortalecimento na fé em Jesus. Querido Deus, em teu nome nos reunimos aqui. Ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos nos colocar diante de Deus e a Ele confessar os nossos pecados. A Escritura Sagrada nos diz que devemos cumprir fielmente, 100%, sem errar em nada, todos os mandamentos e ordens de Deus. Mas olhando esses mandamentos à luz da nossa vida, daquilo que fazemos,
a gente não consegue cumprir. E aí a Escritura Sagrada diz que aquele que é pecador, que desobedece à lei de Deus, merece o justo castigo e condenação de Deus, aqui e para a eternidade. Mas então, ninguém escapa. Todos serão condenados. Mas Deus não deseja, não quer isso. Então, com sua misericórdia, e sem merecermos, Ele envia o seu Filho Jesus, que se torna um ser humano, cumpre a lei de Deus e morre na cruz, pagando, sendo feito a justiça de Deus e dando perdão a todos aqueles que creem nele. E Jesus ressuscita, vence a morte, vence o pecado e dá a vida eterna àqueles que creem nele, e não a condenação. Este Senhor Jesus Cristo também nos convida agora a confessar a Ele os nossos pecados e a estarmos arrependidos, a pedirmos perdão, porque Ele quer nos perdoar e nos dar um novo sentido na vida. Quero convidá-los para que possamos juntos, de forma espontânea, fazer uma oração de confissão dos pecados, dizendo: ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e por amor de Jesus nos concede o perdão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tendo confessado os pecados, Deus, em sua justiça e misericórdia, por meio de Jesus Cristo, nos concede o perdão de todos os pecados, absolvendo toda a culpa. E este perdão, como ministro da palavra de Deus e por sua ordem, anuncio a cada um de vocês declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Fomos perdoados, mas o arrependimento então nos mostra um novo caminho. Não queremos voltar aos nossos caminhos pecaminosos de desobediência. Queremos seguir aquilo que a palavra de Deus orienta. E a primeira palavra de Deus que nós vamos acompanhar a leitura é do Salmo número 8. Nos bancos nós temos a Bíblia, os Salmos é bem no meio da Bíblia, e aqui nas Bíblias da igreja está na página 363 do Antigo Testamento. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada, o pastor lê um versículo e a congregação lê outro, e assim vamos alternando até o final do Salmo número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, o louvor dado a ti chega até o céu, e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste,
Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. É aqui a leitura do Salmo. Logo depois deste hino, nós vamos ter duas leituras bíblicas do Antigo Testamento e também a leitura da Epístola. Nós vamos cantar este hino, dando glória ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A leitura do Antigo Testamento está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. O seu Milton vai fazer essas leituras bíblicas. O livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, está na página 454 do Antigo Testamento. Pertinho dos Salmos, né? Nesse texto aqui, então, o Isaías, que vai ser chamado, ainda sendo jovem, para ser profeta, ele tem uma visão do céu, e lá então os anjos louvam a Deus cantando, Santo, Santo, Santo. E ali então essa repetição do Santo, 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 3 vezes, faz a referência à Santíssima Trindade. Ouvimos então esta leitura bíblica. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles se cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerce do templo, que foi ficando cheio de fumaça, e então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma brasa que havia tirado do altar.
Ele tocou a minha boca e a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os teus lábios, as tuas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi a voz do Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Assim termina a leitura da epístola do Antigo Testamento. Agora a leitura da epístola. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 13. Assim está escrito: agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem-se uns aos outros com beijos de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Assim termina a leitura da epístola. Muito obrigado, seu Milton. Neste último versículo que nós ouvimos, nós temos então a referência à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos cantar o próximo hino, que traz uma lembrança, uma referência ao texto de Isaías que acabamos de ouvir do Antigo Testamento. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os gemidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção reunidos, ó Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céu e mar. Desde todo sempre foste o Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que sempre vives, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus, Supremo A leitura do Evangelho, que também traz
a referência de Jesus enviando para ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma referência à Santíssima Trindade. Aqueles que puderem e quiserem, os convido a ficarem em pé, em reverência às palavras de Cristo, no Santo Evangelho, conforme Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Palavra do Senhor que diz: Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos juntos confessar a fé cristã neste nosso Deus revelado nas Escrituras Sagradas, com as palavras do Credo Apostólico. O Credo Apostólico é um resumo de toda a Escritura Sagrada e aquilo que cremos, confessamos. Juntos então dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Em preparar a mensagem, cantaremos o próximo hino: Grande Deus, teu louvor. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso e eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra.
que Deus, o Pai, que nos criou, Deus Filho, que nos santificou, que nos redimiu, e o Deus Espírito Santo, que nos santificou, nos guardem na verdadeira fé, revelada nas Escrituras Sagradas. Amém. Então, não vamos fugir do assunto proposto para o dia de hoje, domingo da Santíssima Trindade. Provavelmente vocês já devem ter uma conversa informal com alguém, entrado num assunto sobre religião. E às vezes nem todos têm a mesma religião. E aí então, ouve-se às vezes então a seguinte frase: Deus é um só. É o mesmo Deus. Isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu diversas vezes. E aí quando isso acontece, a pulga que mora aqui atrás da minha orelha, ela me faz coçar, né? E pensar: será que é mesmo? Será que é bem assim? Será que é tudo um só Deus mesmo? Todo mundo tem o mesmo Deus? Eu acho meio difícil, acho meio complicado isso. Dentro das diversas religiões que existem no mundo, e são várias, as religiões, e essa palavra vem do latim, que significa religar, né? Porque o sagrado, o divino e o humano foram distanciados, foram separados. Então as religiões tratam de falar ou de procurar assuntos com base em textos sagrados ou em revelações de como essa possibilidade de religar o sagrado, o divino, com o humano. E aí temos, entre as várias religiões que existem, vou destacar as maiores, né? Por exemplo, tem o islamismo, tem o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, e tem muitos outros. E a maior do mundo inteiro é o cristianismo. E aqui o cristianismo, nós nos enquadramos, os cristãos, os que professam a fé em Cristo. E dentro do cristianismo tem diversas denominações religiosas. Por exemplo, católicos, batistas, metodistas, adventistas, Assembleia de Deus, a Igreja Luterana. Aqui nós somos então da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. As igrejas com denominações cristãs, elas têm algumas coisas em comum, que é a Bíblia, é a fé em Jesus. Mas tem algumas diferenças entre elas. E nesse emaranhado, nessa imensa possibilidade de religiões que existem, e aqui no Brasil tem outras religiões que a nível mundial não são tão grandes, mas são muito presentes, como o Espiritismo, que não é uma religião cristã. As religiões afros também não são religiões cristãs. Sem falar do ateísmo, aqueles que não acreditam em Deus nenhum, que é cada vez mais crescente no mundo inteiro. E aí então vem esta frase: o Deus é um só, é o mesmo Deus. Não é possível, não é bem assim. Eu costumo então, de uma forma bem elegante, gentil, né, para não ofender ninguém, dizer: olha, meu amigo, eu concordo contigo, existe um só Deus, único e verdadeiro. E ele se revela
na Escritura Sagrada, na Bíblia. E na Bíblia ele se apresenta como o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse é o Deus único e verdadeiro. Como saber qual que é o único Deus verdadeiro? Como saber que é a Escritura? Lendo a Bíblia, conhecendo. Lembro aqui os estudiosos de notas falsificadas. É uma cédula de R$200, por exemplo. Os especialistas, eles não estudam todas as notas falsas. Eles estudam bem aquela nota que é verdadeira. Quando tu conhece bem a nota verdadeira, a cédula verdadeira, né, porque ela tem alguns sinais, algumas marcas d'água e outros indicativos para nos mostrar que ela é uma nota, uma cédula verdadeira. A mesma coisa acontece em relação a Deus. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos na leitura da Escritura Sagrada, na Bíblia, mais nós vamos conhecer a respeito desse Deus único e verdadeiro. E aí, todas as demais possibilidades, elas não serão colocadas diante de nós ao ponto de nos iludir, nos enganar, nos tirar do caminho verdadeiro. Este Deus único e verdadeiro, que se apresenta na Escritura Sagrada como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que até agora, nesse momento do culto, nós já repetimos não sei quantas vezes, não é mesmo? Hoje vai ser fácil de chegar em casa e se alguém perguntar sobre o que foi falado no culto, sobre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tanto que foi mencionado nas leituras, nos hinos, na mensagem. Este Deus, que antes nós confessamos a nossa fé cristã com o credo apostólico, ele é um Pai amoroso, um Pai que criou o universo pelo poder que ele tem. Criou do nada. Por exemplo, para criar este móvel aqui, precisa de madeira, de um marceneiro, precisa de matéria-prima. Porém, Deus criou o universo pelo poder que ele tem da sua palavra. Deus tem esse poder, não apenas para criar, mas para manter ele. Por incrível que pareça, nós estamos aqui vivos, porque estamos respirando. A gente não dá muita atenção, muita importância, mas tem ar, estamos respirando. É Deus que possibilita que esse ar chegue aos nossos pulmões, que a chuva caia, tenhamos água para beber. Ele que nos deu a vida. Quando nós falamos creio em Deus Pai, que criou todas as coisas, Ele me criou também. É isso que eu estou dizendo, Ele me criou. Não apenas criou, mas me mantém, me protege, me cuida. Esse Deus criou tudo perfeito, tudo perfeito. Porém, sabemos pela história bíblica, né, que o ser humano, a criatura, desobedeceu a Deus. E aquilo que é perfeito foi água abaixo. Acabou. Daí vem a morte, daí vem as doenças, a maldade nas pessoas, a insatisfação em nosso ser. Sempre andamos insatisfeitos, né? E principalmente a morte e a condenação ao inferno, a todo aquele que é pecador. Mas então todo mundo vai para o inferno? Porque todo mundo é pecador, todo mundo desobedece durante a sua vida? Não tem como não fazer isso. Não tem como ser 100% perfeito, como Deus é. Então Deus, Ele tem um plano da salvação. O plano da salvação é salvar a humanidade. E Ele o faz por meio do seu Filho Jesus. E aí nós começamos a notar a importância que temos para Deus. Ele nos criou e nós viramos as costas para Ele, mas Ele vem atrás de nós, quer nos amar, quer nos salvar, quer nos perdoar.
O texto que nós ouvimos hoje no Salmo número 8, diz assim: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, o que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? O que você é? É isso que o texto está dizendo. O que eu sou diante dessa imensidão criada por Deus? Eu, antes de entrar aqui na igreja, peguei ali no pátio, tem um aterramento ali, e tem várias pedrinhas ali. Eu peguei uma pedrinha ali. Consegue ver? É bem pequenininho. Será que fez diferença ali? Se eu não dissesse, que eu peguei uma pedra ali, ninguém ia dar bola, ninguém ia perceber, né? E olha quantas pedrinhas tem no mundo, quantas pedras grandes tem no mundo, quantas árvores, quantas formigas, quantas cabeças de gado, quantos animais no mar, nas lagoas, nos rios, enfim. Tem uma estimativa de ter 7 bilhões de pessoas no mundo. Quando a gente vai no estádio de futebol, por exemplo, tem umas 40 mil, 30 mil, quanta gente reunida, né? O que é 40 mil comparado a 7 bilhões? E aí, vamos imaginar assim como eu peguei uma pedrinha ali, né, entre muitas que tem ali, será que se percebe? Então, nessa imensidão, e eu não falei nem, como diz o salmista, das estrelas, do sol, da lua, da galáxia inteira, porque Deus criou tudo, todo o universo, não só o nosso planeta. E aí, se eu fizer falta, se eu for sacado da vida, será que alguém vai perceber? Essa é a pergunta do salmista. Será que eu tenho alguma importância para Deus, a ponto de Ele inclinar os olhos lá de cima e olhar para mim e se preocupar comigo? É isso que o salmista está perguntando, né? O que eu sou? O que é um simples ser humano para que Deus se lembre? Ainda mais que eu sou pecador, eu virei as costas, eu desobedeci a Deus, eu desobedeço os mandamentos dele. Eu mereço, sinceramente, ser condenado por Deus e ser abandonado por Ele. É isso que a gente faz, né? Quando alguém nos maltrata e vira as costas para nós, a gente age assim, né? Mas Deus não. Ele se importa, Ele ama cada um de nós. Cada um de vocês são uma criatura única e exclusiva e amada por Deus. Tem aqui irmãos gêmeos, né? Desculpa usar o exemplo de vocês, mas eles são parecidos, mas não são iguais, né? Eles são diferentes, não são? A mãe pode comprovar isso, né? Não é mais ou menos assim? Não existe duas pessoas iguais no mundo, elas são exclusivas. Né? Cada um tem a sua personalidade e Deus conhece cada um e ama cada um. E aí entra em cena, né, a resposta deste texto. Lá no Salmo que nós lemos hoje tem a resposta, né? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Ou seja, na hierarquia é Deus em primeiro lugar e depois somos nós. Essa é a importância que Deus dá. Às vezes a gente fica se colocando para baixo, a autoestima vai lá para o fundo do poço, não dando valor para nós mesmos. Será que eu tenho algum valor? Para Deus, sim. Talvez eu mesmo não me dê o devido valor, talvez as pessoas ao meu redor não me valorizem, mas Deus sim, Ele te dá um valor grandioso, profundo, que a gente não tem dimensão do tamanho que é, ao ponto, e aí então entra em cena o Deus Filho, Jesus Cristo, da Santíssima Trindade,
verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele deu a sua vida na cruz, por amor a ti, por amor a mim, por amor ao mundo inteiro, sem merecermos. E aí o Martinho Lutero, um teólogo, ele explica assim: creio que Jesus Cristo remiu, me salvou, a mim, ser humano perdido e condenado, me resgatou, ou seja, teve um pagamento do resgate, e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. E ele fez isso não com ouro, com dólares, com prata, com diamantes, com bitcoins. Ele fez isso com o seu santo e precioso sangue, sangue que não tem pecado, sangue divino, que foi derramado na cruz. E assim Jesus nos comprou de volta. E assim, dentro do termo religião, Deus nos religa com o nosso Pai Celestial. Nos dá perdão, absolve a nossa culpa, nos dá um lugar no céu. Isso é o amor de Deus, imerecido da nossa parte. Esse nosso Deus, e Jesus falou isso no texto que nós ouvimos hoje, de Mateus 28, 20, Ele está conosco sempre, Ele está contigo agora. Agora quando a gente for para casa, né, Deus estará conosco. A gente não diz assim, vai com Deus, mas aí eu vou ficar sem, Deus não vai ficar comigo, Ele vai junto com o outro, né? Não, Deus, Ele está conosco, com quem vai, com quem fica. E olha, aqui entra em cena então o Deus Espírito Santo, né? No último domingo nós lembramos o Pentecostes, né? E ali a igreja cristã, aqueles que creem em Jesus, a comunhão dos santos, aqueles que são santificados pelo sangue de Cristo, eles têm no batismo, na palavra, na Santa Ceia, a ação de Deus que os santifica. Ou seja, o Deus Espírito Santo dá essa certeza de que Deus está comigo, que me consola, que me dá força, que me dá coragem diante do luto. Quando eu perco alguém, um ente querido, que nem vamos lembrar hoje, o falecimento da dona Lucinda, esse Deus Espírito Santo nos dá a garantia de que Jesus Cristo, nosso Deus Pai, e o Espírito Santo estão conosco para nos consolar. Não estamos sozinhos, que esse Deus nos ama, que Ele nos fortalece. Este Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos ama, nos perdoa, está conosco, nos fortalece, nos dá aquilo que precisamos na vida e também para a vida eterna. Que assim Ele abençoe a cada um de nós, em sua graça e amor. Amém. Nós vamos entregar nossas ofertas de gratidão, fazemos como de costume, vindo aqui pelo centro, no corredor. Aí então podemos deixar aqui à frente as nossas ofertas, e aí voltamos, né, pela nossa lateral para voltarmos aos nossos bancos. Enquanto isso, vamos cantar este hino que fala também da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso.
uma falha técnica aí, né? Mas queremos agora então orar. Na oração nós vamos incluir, conforme temos anotado no nosso livro de orações, pelo seu Alberto Bauer, pelo seu Jurandir dos Santos e pela dona Leonida Pilk, né? Ambos estão enfermos, doentes, fazendo tratamento. Que Deus abençoe eles na sua recuperação. Também queremos orar pelos aniversariantes desta última semana. No dia 29 de maio, a Michele Ros. No dia 1º de junho, a Angélica Bauer, Hélio dos Santos e Miriam Hartmann. No dia 3, Mariana Heinheimer. Como já mencionei anteriormente, amanhã nós vamos ter a confirmação, tem um período de estudo da Palavra de Deus, das doutrinas bíblicas, e agora ao final esses jovens, são 5 jovens, vão confirmar publicamente a sua fé cristã. Também quero incluí-los na oração, que são a Luísa e a Yasmin Palácio Machado, são as irmãs, o Caio Bischoff Schumann, o Gabriel Hartmann e o Danilo Becker. Então estes 5 jovens vão fazer amanhã a sua profissão de fé pública em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E também, como já mencionamos anteriormente, nós vamos incluir na oração a dona Lucinda. Deixa eu achar aqui a dona Lucinda Brown. Os familiares que estão aqui presentes, eu convido-os para ficarem em pé, enquanto aqui eu quero lembrar alguns dados referentes à dona Lucinda, que é membro dessa congregação, que foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e professava sua fé publicamente neste Deus. A dona Lucinda Brown nasceu no dia 29 de novembro de 1935, em Rolante, aqui no Rio Grande do Sul, filha de Albino e Cristina Brown. A dona Lucinda faleceu no último dia 25 de maio, aqui em Novo Hamburgo. A causa do óbito foi infecção generalizada. Ela alcançou a idade de 87 anos, 5 meses e 26 dias. A cerimônia de sepultamento foi realizada no dia 26 de maio, às 14h30, no cemitério Jardim da Memória. E o sepultamento foi realizado no cemitério luterano aqui de Novo Hamburgo. Ficam enlutados a cunhada, a dona Benta, sobrinhos, amigos e demais familiares e parentes. Mais uma vez, em nome da família, agradecemos a todos que no dia do falecimento, do velório, do sepultamento, deram o apoio e trouxeram palavras de carinho para os familiares enlutados. Quero dizer a vocês ainda, com base nesse texto aqui de João, capítulo 11, onde Jesus fala num cenário de morte, a morte de Lázaro, e anima as irmãs de Lázaro, a Maria e a Marta, especialmente a Marta, com essas palavras remetendo à ressurreição que nós temos por meio de Jesus Cristo, a que nós vamos ter no último dia. E aí Jesus então diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então que estas palavras sejam também consoladoras e animadoras na vida de vocês, sabendo que Deus os fortalece e os consola. Convido a toda a congregação a ficar em pé e falamos com Deus em oração. Querido e bondoso Pai Celestial, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos concede generosamente em nossa vida. Nada merecemos, a não ser o teu justo abandono e castigo e a morte eterna. Mas és misericordioso, tens compaixão de nós e por meio de Jesus Cristo
O Senhor nos perdoa, nos salva, está conosco, nos consola. Obrigado pela família, pelo lar, pelos amigos, pelo emprego, pelo estudo. Obrigado pela congregação São Lucas, onde podemos nos reunir para ter comunhão com os irmãos, receber instrução na palavra, ter também, através da adoração, o fortalecimento na fé em Cristo e o perdão dos pecados. Agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um deles. Querido Pai Celestial, amanhã nós vamos ter aqui na congregação a confirmação de 5 jovens, a Luísa, Yasmin, Caio, o Gabriel e o Danilo. Abençoe a ele, os seus familiares, e que permaneçam firmes nas palavras que aprenderam e as coloquem em prática em suas vidas. Pedimos também por todos os que estão doentes e hospitalizados. Especialmente lembramos do seu Alberto, seu Jurandir e a dona Leonida. Derrama as tuas bênçãos e lhes conceda saúde. Fortalece-lhes a fé neste momento de provação. Cuida também, querido Deus, da minha família, minha esposa, a Kátia, da minha filha Ana, do meu filho Guilherme. Abençoa eles nos tratamentos que estão realizando e que possam ter a plena recuperação da saúde. Pedimos também para que o Senhor fortaleça e console os enlutados. E hoje, de forma especial, queremos lembrar nossa querida irmã na fé, a dona Lucinda Brown. Agradecemos pela vida que ela teve, as experiências, seus 87 anos, 5 meses e 26 dias. Agradecemos pelas pessoas com quem ela conviveu e a sua família. Mas principalmente por ela ter conhecido e convivido com um grande amigo, Jesus Cristo. Por isso, querido Deus, nós te agradecemos e louvamos pela vida da dona Lucinda e ao mesmo tempo pedimos para que fortaleça e consoles os enlutados, os mantenha firmes na fé em Jesus Cristo, lhes conceda a certeza da tua companhia. Pai bondoso, esteja presente em cada lar, abençoa a todos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Ele que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, reunido com eles, tomando a ceia, ele tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, deu graças a Deus, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. O Sr. Milton vai me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Pode vir aqui à frente já. E hoje, como nós temos visitantes, dou esta orientação.
a ceia é para todos os que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que foram devidamente instruídos e confirmados, como vai acontecer amanhã com esses jovens. E se porventura gostariam de participar da Santa Ceia conosco num outro momento, venham falar com o pastor ao final do culto e explicaremos como isto é possível. Vamos fazer como de costume, começando aqui pelo meu lado direito, da frente para os fundos, depois dos fundos para a frente, vindo sempre pelo centro, e cada um volta pela sua lateral. Venham, porque tudo está preparado. Junto com o pão e o vinho, recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que dá o perdão dos pecados e fortalece a fé para a vida eterna. Nos colocamos em pé e damos graças a Deus. Graças te rendemos, Senhor, nosso Pai Celestial, por teres, por meio da tua palavra que ouvimos neste culto,
e também da Santa Ceia que recebemos, o Senhor nos deu o perdão dos pecados, fortaleceu a fé em Jesus para a vida eterna. Esse também aumenta o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Nos encoraja a testemunhar Cristo para todos. Te pedimos, querido Deus, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Esse é um texto que nós ouvimos hoje, na leitura da epístola, onde o apóstolo Paulo, então, termina saudando com a Santíssima Trindade, desejando a bênção de Deus. Então recebam, portanto, a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar?